Sobre essa informação que temos em relação ao interesse do Cruzeiro no zagueiro Luizão, aquele mesmo que surgiu muito bem no São Paulo e que está no West Ham lá da Inglaterra, no time de base, né? Enfim, eu vou deixar aqui para vocês a informação que temos, vou deixar aqui e vou ler junto com vocês para você entender um pouco mais dessa atualização. Valeu demais é o blog da Raposa, que foi quem trouxe essa informação, primeiramente, informação do Thiago, lá da Rádio Itatiaia, e do Lobão, do Hugo, né? Valeu demais aí a eles. Vou deixar essa aqui, ó. Sonho antigo do Cruzeiro, o zagueiro Luizão do West Ham é novamente consultado. O Cruzeiro realizou, por meio do seu departamento de scout, nessa terça-feira, dia 9, mais uma consulta ao staff, né, do zagueiro Luizão, ex-São Paulo e hoje no West Ham. Essa não é a primeira vez que o defensor de 21 anos entra na mira da Raposa. Na última janela de transferências, em meados de 2023, o Cruzeiro já havia buscado informações sobre o Luizão e, assim como em 2023, o clube inglês manifestou que só aceitaria liberar o zagueiro para um clube brasileiro mediante a venda, né? E os valores são altos. Estima-se que o West Ham então tem interesse em receber 5 milhões de euros, equivalente então a 26 milhões e 800 mil reais. E assim, além disso, o do Cruzeiro, pelo menos outras 3 equipes do Brasil têm interesse no empréstimo do jogador. E eu vou deixar essa outra notícia aqui, ó, em complemento a essa, onde o blog da Raposa também fala, né, que a apuração, né, a preferência do West Ham é emprestar o zagueiro Luizão para o futebol brasileiro, né? Que assim, no momento não houve nenhuma proposta, apenas a sondagem do Cruzeiro e de outros times do futebol brasileiro, né? Quem que é esse jogador então? Ele quer um zagueiro que atua pelo lado esquerdo, muito bem na base do São Paulo e na seleção brasileira, tem 1,86 m de altura. Pelo São Paulo, ó, vou deixar aqui para vocês, a base sensacional desde o Sub-17 em 2019, né? Sempre chamando muita atenção. Desde 2015, no Sub-15, para falar bem a verdade, ele já chamava atenção. E aí, principalmente quando ele surge no profissional em 2022, 20 jogos, 1 gol e já estava na reta final de São Paulo, do contrato com São Paulo. Mais um jogador que o São Paulo perdeu, né, em fim de contrato para o West Ham. Tanto que eu vou deixar essa outra matéria aqui, ó, que o All Sports afirma que ele assinou com o West Ham e o São Paulo não ficou com nada, tá, da transferência, ficou apenas com 15% de uma venda futura. É um jogador que, na minha opinião, tem potencial para se valorizar bastante. Ele só está jogando na base do West Ham ainda porque ainda está nesse período de adaptação ao futebol europeu. Só tem 1 ano, né, que ele basicamente está lá, então não dá para cobrar muita coisa. Primeira temporada no time sub-21, 14 jogos e na segunda 17 partidas nessa atual temporada de agosto para cá, né, em janeiro, 17 jogos e 1 gol. Eu vou até deixar um mapa de movimentação dele lá no site SofaScore, que dá para ter uma ideia melhor, né, de qual que é a posição que ele joga, que é uma função que o Cruzeiro busca, um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, com a saída do Castan. O Cruzeiro tem interesse de elevar esse nível, né, e o Luizão, aqui ó, no West Ham Sub-21, o SofaScore tem até a informação disso, né, da base lá da Inglaterra, cara, sensacional. Dá pra ver que ele joga mais pelo lado esquerdo, sempre com bom desempenho, uma nota média aí de 7.12, contra adversários de níveis mais baixos, né, vale destacar, não são adversários gigantes, a maioria dos times aqui da terceira, quarta divisão, né, da base, mas ainda assim ele segue sendo um cara importante e que eu não dou muito tempo para ele jogar no time profissional do West Ham, tá? Até fico surpreso dele já não estar jogando, porque é um atleta com características únicas, né, zagueiro pelo lado esquerdo, bem alto, bem veloz também. Eu acho que mesmo esse valor de 5 milhões de euros ainda está barato pelo potencial dele, só não está barato pela situação do Cruzeiro, né, que raramente vai fazer um investimento que ainda não teve, né, um investimento de 5 milhões de euros em um só jogador. Inclusive os portais Transfermarkt e o SofaScore também avaliam o Luizão em no máximo 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Não acho que ele vale só isso, tá? Pelo menos uns 10 milhões sim, mas o West Ham não tem interesse, né, de emprestá-lo de graça para times brasileiros. A única questão, se fosse para vir para o Cruzeiro, seria mediante uma venda. Vamos esperar, se tiver alguma outra atualização eu trago aqui para vocês, mas um zagueiro que sem dúvida chama muita atenção, e se chegasse, eu acho que, meu Deus, seria uma contratação bem bacana mesmo, com potencial para render muito, né, nos próximos anos do Cruzeiro e até mesmo para uma negociação no futuro rendendo uma boa grana. Bom, então eu quero falar aqui sobre essa indicação, né, no caso do técnico do Cruzeiro. Vou deixar aqui a informação lá do portal SEC Informes, que afirmou que o Cruzeiro tem interesse no volante Juan Esforza, acho que seria essa a pronúncia, do News Old Boys, né, 21 anos de idade. Houve conversas recentes com o staff do jogador, de acordo aí com o portal, que no geral acerta bastante sobre algumas especulações do mercado, né? Não quer dizer que ele vai vir para o Cruzeiro, mas é um nome monitorado para a sequência da temporada. Ele tem 21 anos de idade, eu até assisti algumas partidas dele nessa última temporada. Eu estive, né, lá em Rosário, lá na Argentina, não sei se eu vou ter nenhuma coisa aqui do Rosário Central, tem até uma camisa do News Old Boys,
e outra do Rosário, que são os clubes, né, da cidade. E ele, pelo News Old Boys, tem feito boas temporadas nos últimos 3 anos. Ó. Vou deixar aqui para vocês. Ele começa a jogar profissionalmente com 18 anos, lá em 2020. Naquela ocasião, uma partida. Aí depois, 2021, com 19 anos, 33 jogos. 2022, 36 partidas, 2 gols. E nessa atual temporada, o seu melhor ano, 43 jogos, 3 gols e 1 assistência, somando aqui só a Americana, a primeira divisão do Campeonato Argentino e a Copa da Argentina. Lá pelo News Old Boys, um bom desempenho, né? Ele é um jogador que, pelo que eu vejo aqui, é um volante de marcação. Pode fazer um papel como segundo volante também, ainda mais tendo o Lucas Romero, por exemplo. Com certeza, não é à toa que ele chega bem dentro da área, pode fazer esse papel de volante e de um meio-campista central. Ele já passou por todas as categorias de base da seleção argentina, inclusive ele participou, né, do Sul-Americano Sub-15, lá em 2017, 3 jogos e 3 gols, foi um dos grandes destaques da Argentina. Aí deu 2019, jogou a Copa do Mundo Sub-17, 4 jogos, foi titular pela Argentina, e a última competição dele também em 2019, o Sul-Americano Sub-17, 8 jogos e 1 gol, naquela boa campanha também da Argentina. É um cara que, inclusive, tem um valor de mercado bem alto. Eu já vi algumas especulações aqui quando estava pesquisando de alguns times do futebol europeu, da Itália e da Espanha, tá? Mas nada de proposta oficial para o News Old Boys. De acordo com o site SofaScore, ele tem contrato então até o dia 31 de dezembro desse ano, que é algo interessante, porque o News Old Boys, se não renovar esse seu contrato ou vender ele agora, e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça em janeiro de 2025, né? Tem um valor de mercado bem alto, próximo dos 4,6 milhões de euros, ou seja, daria quase 23 milhões de reais, que é um valor bem salgado para o Cruzeiro. Não acho que faria todo esse investimento, mas faltando um ano para o seu contrato, será que não dá para pensar em uns 10, 15 milhões de reais e manter um percentual para o News Old Boys? Talvez, acho que poderia ser uma alternativa. Ele tem 1,79 m de altura, é canhoto, então poderia jogar nessa função de volante pelo lado esquerdo, excelente, que na minha opinião faz muito sentido para o que o Cruzeiro busca, e no caso poderia ter aqui, né, volante pelo lado esquerdo, o Juan Sforza, que é o nome dele, né, o Lucas Romero pelo lado direito, e um pouco mais centralizado o Lucas Silva, ou por exemplo o Ian Lucas, o Japa, tem algumas boas opções no elenco. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver, né, que ele cai mais para esse lado esquerdo, lado do SofaScore, do que propriamente pelo lado direito do campo. Nota média de 6,71, que é uma nota média boa. Na reta final aqui do Campeonato Argentino, 14 jogos, ele foi titular em 13, então jogou uma média de 83 minutos por jogo, ainda marcou um gol na Liga Argentina. Acho o nome muito bacana, só não acho que ele, por exemplo, se o Cruzeiro ouvir que o News Old Boys vai pedir 4, 5 milhões de euros, eu acho que não tem a menor chance disso acontecer. Mas dependendo se for um valor menor, né, às vezes 2,5 de euros, 3 milhões, talvez, porque é uma peça primordial. Tenho certeza que o Cruzeiro vai buscar as maiores buscas, né, vão ser em relação a um zagueiro, um volante e um ponta. Podem ter certeza que se for para o Cruzeiro fazer um investimento alto, vai ser um desses 3 setores. E vale lembrar, né, o Cruzeiro já gastou mais de 10 milhões de reais nessa janela, 1 milhão de dólares por Gineno. Em relação ao Lucas Romero também próximo a isso, então já dá quase 2 milhões de dólares, quase 10 milhões de reais, porque mesmo sendo jogadores que estavam perto do fim de contrato, no caso do Dineno, ainda assim teve uma compensação financeira. Bom, primeiramente quero falar aqui com vocês, né, sobre um nome que foi especulado aqui, ó, o Samuel Venâncio trouxe que o Marlon Freitas, né, foi um nome que estava na pauta do Cruzeiro, porém não estão mais, né, por exemplo, na mira da Raposa e tudo mais, além do Marlon Freitas também, do Wellington Silva. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só a respeito dos jogadores. O Marlon Freitas eu acho sim uma boa opção, esse foi o primeiro ano dele no Botafogo e foi o jogador que mais teve atuações, um dos top 3 que mais tiveram atuações no Botafogo na temporada. 63 jogos, 2 gols e 5 assistências, vindo do Atlético Goianiense, onde teve ótimas temporadas, né? Por exemplo, 2022 e também em 2021. Ele tem contrato muito longo com o Botafogo e que com certeza pediria um valor bem alto, né, para a liberação do jogador, que eu não acho que valeria a pena o Cruzeiro fazer um investimento, por exemplo, ali de 20 milhões de reais, 15 milhões de reais pelo jogador. Tem 28 anos de idade, acho que seria muito bom, mas com certeza essa pedida financeira por parte do Botafogo seria bastante alta, né? Então o Cruzeiro segue aí no mercado em busca de um jogador para essa função de volante, né? Um atleta ali no meio de campo central, mas eu ficaria bem surpreso realmente se fosse, por exemplo, a opção, né, no caso do Marlon Freitas, o contratado.